Bom dia, Shalom, em nome de Jesus. Nós vamos cantar um cântico que fala da esperança em Cristo Jesus. O que esperamos é a vida eterna, um novo céus e nova terra, é um lugar preparado por Jesus que é eterno. Que o seu coração esteja nas coisas do alto, que você firme a sua fé, esperando novos céus e nova terra. Além do céu azul, foi Jesus preparar um lar pra dar a quem a vitória alcançar. A nele conseguir a vida no porvir. Confere meu Senhor Jesus. Bem sei que eu de mim nada tenho pra dar, mas sei que meu Jesus já me veio salvar. Agora quero eu ter fé no coração, até seu rosto ver. Amém. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. 1 Samuel 2:6. Hoje queremos falar e pensar um pouco, meditar de acordo com a direção da palavra de Deus, que é viva e eficaz, é a verdade que permanece. O céu e a terra vão passar, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Queremos falar sobre suicídio. Eu me converti, Deus me encontrou em minha carência, em minhas dores, em minha solidão, há 44 anos atrás. Eu queria me suicidar. Ninguém sabia disso. Muitas pessoas que suicidam, ninguém nem imaginaram que elas fariam uma coisa dessas. Mas algumas já falam sobre isso antes mesmo de cometer suicídio. Há muito tempo eu vinha pensando em me suicidar. Ainda criança, ali pelos 10 anos, na minha mente eu já planejava, eu já pensava em me suicidar. Mas aos 14 anos Deus me encontrou. Um coração carente, um coração sedento por propósito, por vida. E aí Deus me encontrou quando me fez conhecer, pela pregação da sua palavra, pelos adoradores, pela adoração, que há vida eterna, que há esperança, que há ressurreição. Então, eu falei, não sou louca. Se a vida não termina com a morte, então, para que suicidar? Eu perdi a minha mãe aos 3 anos pelo suicídio. Eu creio, querido, que quem se suicida não quer morrer, ele quer alívio da dor. Uma dor com certeza tão grande que a pessoa dá cabo da sua vida. Mas, meu querido, vamos voltar para a palavra. Porque há 44 anos nunca mais eu pensei em suicídio. Por quê? Pelo conhecimento de que a dor não será aliviada com a morte. Com certeza você que me ouve já pensou, gostaria de morrer. A vida às vezes é tão dura, tão difícil, que vem o desejo de morte. E não é só nós, até o próprio Elias quis morrer. Mas querer morrer é diferente de querer se suicidar. Então, há 44 anos, esse desejo de suicídio
acabou por completo na minha vida. E Deus me livre, nunca mais quero pensar nisso. E gostaria que você também não pensasse. Essa semana eu perdi uma pessoa muito querida, uma pessoa da igreja, uma pessoa que frequentou a igreja a vida toda. Eu me converti na igreja que ela frequentava. Uma pessoa que parecia, apesar da depressão, estar tão bem. E aos 86 anos, já chegando no finalzinho da jornada, se suicidou. Isso me entristeceu muito, me chocou muito. Então eu decidi pensar hoje, meditar hoje sobre suicídio, para que aqueles que estão vivos ainda, por ela está diante de Deus, mas não há o que fazer nada. Em vida, eu procurei visitá-la e até telefonei para ela semana passada, conversei com ela, mas jamais imaginei que ela iria se suicidar. Orei com ela. Às vezes a gente não consegue ajudar as pessoas. Interessante que há poucos dias até compartilhei com amigos de oração algo que Deus me ensinou na natureza. A Bíblia manda a gente contemplar a natureza porque ela nos ensina muito. A glória de Deus se manifesta na natureza. Aqui em casa nós gostamos muito de animais e a gente dá comida para os pardais, para assanhaço que vem comer das bananas. E um dia desses, um filhotinho estava criando um pardalzinho e a gente estava cuidando, protegendo, e esse pardalzinho estava no corredor aqui da nossa área. Mas um dia estava ameaçando chuva à tarde e eu pensei, eu preciso guardar esse pardalzinho. E eu procurei esse pardal, mas durante o dia eu tinha visto que ele tinha crescido bastante, eu tinha visto ele num lugar onde a gente alimenta os pardais. Os pais trouxeram ele ali e eu pensei, ele deve ter aprendido a voar. Então eu não o encontrei no lugar que ele ficava no corredor, no fim do corredor. Eu falei, deve que ele já voou então, para poder guardá-lo, proteger ele numa caixinha, alguma coisa. Mas qual não foi minha surpresa no dia seguinte, eu encontrei no corredor, todo molhado, ofegante, com o biquinho aberto. Eu levei ao quarto, eu liguei o secador de cabelo, protegendo com a mão para não queimá-lo, e procurei secá-lo, mas daí a pouco voltei ele para uma caixinha bem sequinha, mas cheguei lá, ele tinha morrido. E o Espírito de Deus falou meu coração, porque eu orei e perguntei, Senhor, por que ele morreu? Cuidei tanto dele e ele morreu. E o Senhor falou, você não vai conseguir salvar a todos, mas nem um pardalzinho morre sem que eu permita. Então, meu querido, não cabe a nós perguntar se a pessoa que suicidou foi para o céu, foi para o inferno, nem mesmo qualquer outro tipo de morte, de câncer, de acidente, seja lá o que for. Nós não vamos julgar ninguém, quem julga é Deus. A Bíblia diz, ao homem só resta morrer uma vez, Hebreus fala sobre isso. A pessoa só vive uma vida e morre só uma vez. Se morre só uma vez, só vive uma vida. E depois disso já vem o juízo. Reencarnação, várias vidas, é totalmente contrário ao cristianismo, ao sacrifício de Cristo. Se fosse possível o homem se salvar através de várias vidas, Cristo não precisaria ter vindo a esse mundo. Ele veio como cordeiro perfeito para morrer em nosso lugar. E ele prometeu vida eterna. Ele falou para os discípulos, eu vou preparar-vos lugar. E quando eu preparar, eu volto para vos receber. Então, meu querido, a palavra de Deus diz em Romanos 10 o seguinte, Romanos 10, de 6 a 10. Não perguntes em teu coração quem subirá ao céu ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Se com a tua boca, aqui diz o seguinte, eu saltei um pedaço, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo.
Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então a Bíblia diz que não é para a gente preocupar em julgar ninguém, quem subiu ao céu, quem desceu ao abismo, que a gente possa, cada um de nós, receber a palavra pela fé, a palavra de Deus, a semente da palavra de Deus que produz nova vida em nosso coração, crer no coração, confessar com os nossos lábios, crer na ressurreição de Cristo que nos dá esperança, que nós vamos ressuscitar também, que há vida e vida eterna. A vida não termina com a morte. Que você tenha isso no seu coração, a vida não termina com a morte. Jesus veio para nos dar vida eterna, ele ressuscitou. Os ossos de Buda podem ser encontrados, os ossos de grandes homens podem ser encontrados, mas os ossos de Jesus jamais foram encontrados. Ele morreu e ressuscitou para nos dar vida eterna. Então, quem está salvo? Cada um deve cuidar da sua salvação. Deus nos oferece a salvação em Jesus, mas só eu posso cuidar da minha salvação. A salvação do outro, eu posso pregar a palavra para a pessoa, eu posso ajudá-la em oração, mas cada um será julgado diante de Deus e só Deus sabe quem será salvo ou não. Então, meu amado, é o primeiro ponto. Quem está salvo? A Bíblia nos manda guardar o nosso coração. Ela diz, cuidado para que ninguém tome a tua coroa. A palavra de Deus diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Ela diz, nós não somos dos que retrocedem, somos daqueles que perseveram. Então, nós precisamos cuidar da nossa salvação que nos foi dada em Jesus e valorizar essa salvação. Então, no decorrer da vida, a Bíblia diz que no mundo nós temos aflições. A Bíblia diz que através de muita tribulação nos importa entrar no reino dos céus. Mas nós temos que nos voltar para Jesus. A grande diferença entre o cristão e o não cristão é Cristo. Por isso é muito difícil aceitar o escândalo de um suicídio de um cristão. Uma pessoa que não tem Cristo, tudo bem, a gente aceita que foi difícil, porque Cristo faz toda a diferença. Nós socorremos, Ele é o nosso socorro, nós buscamos o socorro nele. Para os montes olharei, de onde vem a salvação? O meu socorro vem de Deus, o Senhor da criação. O Senhor é quem nos guarda. Então, assim, nós precisamos todos os dias nos alimentar na presença dEle, como a planta se alimenta da raiz. O tronco recebe seiva. Se nós não orarmos, é como diz John Piper, se você não orar, não tiver vida com Deus, você vai morrer. Não queremos julgar ninguém que suicidou, se ele orou, se ele não orou. Mas, querido, queremos falar para os que estão vivos. Ore. Quanto mais se aproxima a volta de Jesus, mais tempo você tem que passar com Deus. Tem um tempo de qualidade, de quantidade de oração. Cuidado. Onde está o teu coração? Onde você tem gastado tempo? Hoje nós temos gastado tempo demais na mídia, na internet, no trabalho, correndo atrás de muita coisa, mas pouco tempo com Deus. Coloca o teu coração aberto, falando das suas aflições, das suas angústias com Deus, se alimentando através da conversa, da comunhão, de expor o coração diante de Deus. Fale das suas aflições, fale das suas angústias, peça socorro a Deus. E a Bíblia fala que ainda não é suficiente orar só um certo tempo, ela fala para a gente orar o tempo todo. Deus é real, Deus é vivo. Às vezes não vem alívio momentâneo, mas você começa a adorar, você começa a abrir o coração diante de Deus, você canta, você agradece, você conta as bênçãos. Isso vai ajudar bastante. O nosso Salvador era um homem de dores. Ele não nos prometeu um caminho largo. Ele disse que o caminho seria estreito. Mas no final do caminho estreito, há vida eterna. Então, tem o direito de tirar a vida? O nosso versículo de hoje, em 1 Samuel 2,6 diz: só Deus tira a vida e só Deus dá a vida. Só Ele pode tirar e só Ele pode dar a vida. Nós não temos direito de tirar a nossa vida. Talvez a pessoa que suicidou já estava em um estágio de loucura. Então, como condenar, como julgar? Jamais. Mas para nós que estamos vivos, queridos, vamos
alimentar a nossa fé e pensar direito antes que isso aconteça. Nós temos visto falar de pastores, de padres suicidando, de cristãos suicidando. Aqui em nossa cidade, muitas pessoas têm suicidado e eu tenho sabido que em outras também. Eu sei que é difícil, a vida muitas vezes é muito pesada. Vamos ajudar uns aos outros, carregar os fardos uns dos outros. Vamos pedir ajuda se for preciso. Porque não temos o direito de tirar a vida. Só o Senhor pode dar a vida, só o Senhor pode tirar a vida. A palavra de Deus diz em Provérbios 15:33 que o temor ao Senhor é o princípio, a instrução da sabedoria. Então, nós temos que pensar que não há alívio em tirar a vida, que a morte não é o fim. Quando eu me converti, eu entendi isso e fixei a minha mente até hoje nisso. Morrer não é a solução. Repita isso. Morrer não é a solução, a não ser que Deus nos tire a vida. Se o fardo estiver muito pesado, peça a Deus para te tirar. Senhor, eu não aguento mais, eu não quero me suicidar. Eu te peço, ou alivia a minha dor, ou vem e me busca, me leva para casa. Interessante que nós vemos pessoas, querido, passando por dores terríveis. Você já viu uma pessoa com câncer que está comendo o seio? Eu já vi falar de pessoas que era preciso colocar carne no seio da mulher para comer um pedaço de carne, porque estava comendo ali. Quando colocava a carne, aí havia alívio. Quantas pessoas estão sofrendo com dores terríveis, debaixo de morfina e lutando para viver? Querem viver. Por quem? Pela família. Querem viver, querem continuar. Então, nós precisamos renovar nossa mente. Quantos muçulmanos radicais são capazes de explodir o seu corpo numa bomba? Por quê? Porque na cabeça deles, no pensamento deles, eles creem que vão entrar no paraíso. Um pensamento mentiroso e enganoso. Mas isso é o que motiva. E o que precisa motivar a nossa vida é não tirar a nossa vida. Não tirar. Deus nos prometeu morada eterna. Um dia essa dor vai terminar. Mas enquanto essa dor não terminar, querido, a grande diferença entre o cristão e o não cristão é que o cristão tem Cristo para se refugiar. Então nós precisamos nos recorrer a Ele. Todos os nossos dias estão contados e determinados quando nenhum deles havia ainda. Então, Deus vai tirar a nossa vida no tempo certo. Se uma pessoa vai jovem, é porque Deus permitiu um acidente, uma doença repentina. Ele teve os dias e quem sabe Deus está livrando ele de algo pior, porque a vida na terra não é fácil. Quem está salvo não sabemos, só a gente pode cuidar da nossa salvação crendo no coração e confessando com a boca Jesus como Salvador e Senhor. É o único meio de ser salvo. Temos direito de tirar a vida? Temos direito de tirar a vida? Não, jamais. A vida não termina com a morte. E o terceiro ponto, o mundo passa. A Bíblia diz no Salmo 90, 10, que a nossa vida é breve. Ela é caríssima, custou o sangue de Cristo para nos redimir. Mas não é porque ela é caríssima e tem valor eterno que ela não é frágil. Uma flor pode ser belíssima. Tem flores que duram um dia só, florescem e morrem. São valorosas, mas são breves, são frágeis. Aprenda a viver, querida. Aprenda a viver contente, agradecendo, adorando, firmando a sua mente, renovando a sua mente com a palavra de Deus. A Bíblia diz, basta o dia o seu próprio mal. Procure o pão de cada dia. Combata o bom combate, complete a carreira e guarde a fé. 44 anos eu ando com Jesus, vou fazer 59. E te digo que às vezes a vida é tão pesada que eu falo, meu Deus, será que vale a pena continuar a viver? Mas buscar a morte? Jamais. Não deixe o maligno te iludir. Quando pensamentos ruins vierem, meu querido, abra a boca e combata com a espada da palavra de Deus, que é a única arma que você tem. Combata os pensamentos ruins. Despoje de toda maldade. E revista-se diariamente, quantas vezes for preciso.
Revista-se de fé, de amor, de alegria. Alegre-se no Senhor. O combate está ficando cada vez mais acirrado. Então precisamos renovar a nossa mente, a nossa fé. Suicídio, jamais. A morte não é o fim. Espere para descansar no Senhor. Não corra o risco. Porque quem é que pode dizer que o suicida vai ser salvo? Dizer que ele não vai ser salvo? Também não. Mas você quer correr o risco? Eu não quero. Eu quero esperar. Me fortalecendo no Senhor. E espero que você também espere. Porque só Deus pode tirar a nossa vida. E Ele te ama, meu querido. Não duvide disso. Não duvide da palavra de Deus. Ela é verdadeira. É viva. Então se alicerce nela. Que o Senhor te abençoe, te sustente. Fale no seu coração e na sua boca. Longe de mim todo suicídio quando essa ideia vier na sua cabeça. Renove a sua fé. Confesse a palavra de Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.